Essa planta aqui, pessoal, ó, já tem mais de um ano que eu podei ela e ela não voltou a dar nenhuma brotinha. Não sei o que tá acontecendo com ela. Inclusive, né, eu quero depois conversar com vocês sobre isso. Mas eu resolvi tirar ela dessa terra. Só para vocês terem noção, no Natal eu coloquei uma sementinha de pitaia, a qual nasceu, já tá grandinha, ó, as mudinhas. E até a lagarta andou comendo algumas, ficou soltá-lo. Elas estavam já bem grandes, né, as mudinhas de pitaia. Então eu resolvi tirar ela dessa terra pra gente ver o que tá acontecendo, se há algum problema na raiz. Porque já tem ano que ela tá podada e ela não veio a brotar novamente. Então não sei o que está acontecendo com ela. Então eu vou retirar ela aqui da terra para me ver o que tem aqui na raiz. E depois a gente volta a conversar. Aqui a imagem está ficando um pouquinho escura, porque aqui é 5 horas da manhã, né? Mas é o horário que está me sobrando para me fazer serviço com ela. Então vocês desculpem aí da imagem um pouquinho escura. Percebi que não tem nada nas raízes, ó. As raízes estão bem. A única diferença que eu achei é que a terra dela não tá enxugando bem. Eu acho que o vaso tá meio grande pelo tamanho da planta. E ela tá com bem pouca raiz de alimentação. São mais as raízes grossas. E dá para vocês verem que nessa pontinha aqui dessa raiz aqui também tá com a podridão. Nessa ponta aqui, ó. Então, devido ao substrato muito úmido, tá guardando muita umidade. Aqui já tinha uns 3 dias que eu tinha aguado ela, molhado, e ela não tinha enxugado ainda o substrato. Então, achei o substrato dela bem úmido, mas para olhar, ela tá uma planta saudável. Simplesmente ela é uma planta que estagnou, não cresce, né? Ela andou dando uns machucadinhos aqui também, mas eu acho que foi devido na mudança, né? Quando eu trouxe ela de mudança, ela já estava podada. Então, eu acho que foi no mesmo dia quando eu mudei, que ela fez esses machucadinhos, né? Então, o que eu vou fazer com ela? Vou lavar aqui as raízes, vou olhar direitinho se não tem nenhuma mais podre. E vou retirar essa aqui que tá podre. E vou vou selar, né? E vou deixar ela enxugar uns 2, 3 dias. Depois vou voltar ela novamente para outro substrato. Vou fazer outro substrato e vou voltar a plantar ela novamente. Então, vou fazer um tratamento com ela aqui. Depois eu falo para vocês direitinho o que eu fiz com ela. Dei uma lavada nela e deu para perceber que ela não tem podridão nas raízes. Que o que eu achei que fosse podridão era simplesmente uma terra mais úmida que estava colada nela. Mas eu lavei, ó, e as raízes estão perfeitas. Tem nenhuma raiz podre. Olha. Então, vou deixar ela enxugar aqui uns 2, 3 dias e depois vou colocar ela na terra. Hoje eu vou plantar ela. Já tem 3 dias que ela tá fora da terra. Eu tirei ela da terra, lavei bem as raízes, que pra mim tinha algum podridão, mas nada, ó, tá tudo branquinho as raízes, não tem nenhuma raiz podre. Então, lavei, deixei ela 3 dias secando na sombra. A única coisa diferente nela que eu percebi foi um machucadinho aqui e outro machucadinho aqui. Talvez ela ainda não brotou, porque ela tá tentando recuperar esses 2 machucados. Isso aqui, eu acho que foi o dia que a gente mudou, né, no carregar. Talvez ela esfregou uma planta na outra e acabou dando esses 2 estragos aqui. Essa planta minha, em dezembro passado, completou 1 ano que eu podei ela.
Inclusive eu plantei uma semente de pitaia junto com ela no mesmo vaso, eu semeei. Nasceu, ficou grande. As que estavam plantadas junto com ela, as lagartas comeu. Mas aqui na roça eu tenho umas outras que eu plantei no mesmo dia que eu plantei no vasinho dela, eu plantei em outro vasinho também. E depois eu vou mostrar para vocês também as mudas de pitaia, para vocês verem o tamanho que as mudas de pitaia estão. E que foi plantada no mesmo dia que eu podei ela e coloquei essa semente de pitaia junto, né? Então, no mesmo dia eu plantei em outro vasinho mais semente de pitaia. Então, eu vou mostrar depois para vocês verem o tamanho que estão as mudas de pitaia. Então, o que eu fiz com essa planta? Eu retirei ela da terra, lavei, deixei fora da terra. E como eu senti que ela tá saudável, né? Tá durinha. As raízes não tem raiz podre. O único defeito que eu vi nela foi esses 2 machucadinhos. Então, o que eu vou fazer aqui com ela? Eu vou fazer outra poda nela. Apesar dela já ter sido podada. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ela tá com 1 ano e 3 meses que foi podada e nunca brotou mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra poda abaixo desse machucadinho aqui. Talvez ela não brotou porque ela tá jogando energia para recuperação dos machucadinhos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou podar ela abaixo desse machucadinho. Esse eu não vou mexer nele porque para olhar ele já cicatrizou. Então, mas eu vou fazer uma poda também nessa galha. Até mesmo que a pontinha aqui começou a secar. Então, vou fazer uma poda novamente nela. Até mesmo que serve para dar um choque nela, né? Que a planta, muitas vezes você tem que dar um choque nela. Para ela acordar e reanimar novamente, né? Que ela dormiu e esqueceu que tinha que acordar. Então, eu vou fazer essa poda nela. E plantar ela novamente. Então, eu comecei dando choque nela. O primeiro choque foi que eu tirei ela da terra. Então, ela já deu aquela reanimada, né? Opa, me tirou da terra e agora como é que eu vou sobreviver, né? Então, ela já ficou assim, já meia estressada, já meio com medo, né? Porque ela tem que crescer, reproduzir, né? Trazer a semente para continuar a espécie. Então, já foi o primeiro choque que eu dei nela, foi retirando ela da terra. Segundo choque, deixei ela 3 dias secando, né? Lavei, tirei tudo que era terra, deixei ela secando. E agora vai ser o terceiro choque que eu vou dar nela, né? Que eu vou podar ela novamente. Então, a hora que eu podar ela, aí ela vai pensar, e agora, né? Eu tenho que reagir mais ainda, né? Porque como é que eu vou sobreviver e eu ainda tenho que continuar a minha espécie. E aí ela vai voltar a brotar. Então, vamos ver, será que vai dar certo a minha ideia? Então, nós vamos podar ela aqui e eu vou plantar ela novamente. E vamos ver o que vai virar, né? Então, vou podar ela aqui. Podei ela. Essa galha aqui eu tive que podar bem curtinho, porque ela tava com uma mancha no meio. Então, fui cortando, cortando. Ficou só um toquinho. E esse aqui ficou maiorzinho, mas não tinha nada diferente nela. Essa aqui também não tinha, não. Então, já podei maiorzinho. Agora, essa, enquanto tinha manchinha, eu retirei. Então, agora eu vou selar. Hoje eu vou selar com canela, mas eu gosto de selar mesmo com cola, só que eu tô sem cola. Então, eu vou selar com canela e deixar ela fora de lugar que pega chuva, né? A hora que eu plantar, ela não vai ficar em lugar que pega chuva, porque senão ela solta a canela, né? Então, eu vou passar a canela aqui e vou plantar ela. Aí, pessoal, que eu fiz uma boa drenagem com carvão e agora eu venho colocando o meu substrato. Vou plantar ela num vasinho bem pequeno, para me dar pouco substrato para ela. E já aproveito e dou uma subidinha na
nas raízes, né? Deixando ela com, assim, mais altinha do chão, do substrato, né? Então, já fica como um levantamento de Caldex. Então, agora eu vou acabando de completar, né, o substrato, tampando as raízes mais finas. Eu não vou molhar ela durante uns 2 ou 3 dias, porque meu substrato aqui já tá um pouquinho úmido. E vou colocar num lugar onde ela não pega chuva, para ela não molhar nem muito o substrato e nem tirar a canela do lugar que eu podei, né? Então, ó, ela vai ficar assim, com as raízes já mais levantadas. E assim que eu coloquei ela na terra, ela já deu uma despertada, né? Opa! Né? Tiveram dó de mim, não vai judiar comigo. Ainda vai dar pra mim continuar a minha espécie. E aí, o que que acontece? Aí ela vai desacordar, né? Acordar do dormido. Muitas vezes, as pessoas às vezes reclamam. Ah, eu comprei uma planta e ela não desenvolveu. Então, isso aqui, ó, é uma lição, né? Uma história para vocês verem mais de um ano podada e nem um brotinho. Então, muitas vezes as plantas é isso mesmo. A gente tem que respeitar elas, né? E deixar elas do tempo delas. Essa aqui eu esforcei barra um pouquinho, né? Pra gente ver se ela vai voltar a brotar. Né? É uma tentativa, né? O que eu achei que poderia fazer com ela, eu fiz. E às vezes, muitas vezes a pessoa acha que comprou uma planta, que às vezes o vendedor passou a perna. Mas as plantas são assim mesmo, né? Surpreende a gente, tem vezes. E vou mostrar para vocês as minhas mudas de pitaia, que foi plantada na mesma época que eu podei ela. Eu plantei a semente de pitaia. E olha que a muda é feita de semente. Se vocês verem o tamanho que tá já as mudas. Essas aqui são as mudas de pitaia. Olha para vocês verem quanto tempo que tem. Então, mais de um ano e 3 meses. E é da mesma época que eu podei a rosa do deserto e ela não emitiu brotinho, nem flor, nem nada, né? Só para vocês terem uma ideia, ó, até uma semente de pitaia nascer e ficar desse tamanho, leva um bom tempo. Aí aqui, pessoal, né, eu não vou molhar ela, vou deixar ela assim, com esse substrato mais sequinho, durante uns 3 dias, depois que eu vou vir aguar. E vou deixar num lugar onde ela não pega chuva, até mesmo pela canela, né, que eu passei nas feridas, né, que é onde eu cortei. E ao colocar ela aqui no substrato, ela já deu uma acordada, né, que para ela era o fim para ela, né. E agora, quando eu coloquei ela no substrato, ela já deu uma reanimada, né. Como se diz, opa, tiver dó de mim, e ainda vou continuar vivendo. E é isso, né? Ela, da agora para frente, ela vai dar uma reanimada, eu espero, né, que seja. E vai vir tornar a brotar, o qual vai trazer flor para nós. Então, vou deixar ela assim. Depois, para frente, eu vou mostrar para vocês o que que deu, né? Se funcionou a minha ideia, né? E é isso, pessoal. Esse é o meu vídeo de hoje. Forte abraço a todos, meus agradecimentos e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.